configurações pessoais. Eu mostrei isso tudo para mostrar para vocês que a gente vai trabalhar aqui, ó, nas configurações pessoais. Por quê? Por quê? No pré-treino, o ChatGPT é treinado para tudo que é coisa. Quando você está conversando com uma pessoa, tente pensar essa situação de verdade. Quando você está conversando com uma pessoa, se a pessoa presta atenção no que você está falando, conforme você vai falando, a pessoa já entende o que você quer dizer e conduz o assunto junto. O assunto vai se alinhando. Se você está numa reunião de trabalho, provavelmente vocês estão falando do ambiente de trabalho. Você está numa reunião entre amigos, vocês estão falando, sei lá, do time de futebol ou do filme que passou. Então, note que dependendo do local onde você está, é uma interface sua, tá? É uma persona sua que pega todo um conhecimento e está dialogando. E se a outra pessoa está prestando atenção em você, ela vai acompanhando isso daí. Isso é fundamental para um diálogo bem orientado. Imagina que você está falando lá de coisas do trabalho e, de repente, a pessoa vira e fala assim, mas não gostei desse seu vestido, não. Nossa, muito ruim, tal. Sabe? Tipo, nada a ver. Isso acontece com a inteligência artificial, mas no ChatGPT, desde acho que agosto, mais ou menos, meio do ano passado, a gente passou a ter a possibilidade de personalizar as configurações. As configurações, elas vão determinar que você customize como o ChatGPT vai, por exemplo, trabalhar com você. Então, aqui, a configuração, ela é muito importante para melhorar ainda mais o ajuste fino. Então, quando você acrescenta a geolocalização, onde você está? Você está no Brasil? Você está nos Estados Unidos? Você está na Europa? Qual é o seu trabalho, profissão, detalhes importantes? Quais são os interesses de você quando você usa o ChatGPT para esse perfil de trabalho? Né? Foca no perfil de trabalho, diz o que é interessante. Se esse trabalho tem uma especialidade, inclua os contextos e os cenários onde normalmente você está discutindo o assunto que você vai discutir com o ChatGPT. Olha, eu sou profissional de saúde. Além de ser profissional de saúde, eu sou fisioterapeuta. Além de fisioterapeuta, eu trabalho com análise de movimento, com engenharia biomédica. E lá no fundo, eu tenho uma formação para aquisição de sinais e trabalho também ensinando alunos de graduação e de pós-graduação como fazer aquisição de sinais de boa acurácia. Pronto, tá vendo que foi do trabalho, da profissão, dos interesses, dos detalhes? Com isso, você consegue finalizar os seus objetivos pessoais. Onde você deseja chegar? Eu quero que o ChatGPT me ajude a pontinhos. Essa personalização vai fazer o que a gente chama de calibração. E a partir daí, ele vai responder baseado nesses dados que você alimentou. Além disso, tem um outro quadro, se você descer mais, aonde ele pergunta como que você quer que o ChatGPT responda. Então, ele pode responder de uma maneira mais informal, ou ele tem que ser divertido, ou ele tem que ser mais acadêmico, ou ele pode ser infantil. Quanto as respostas têm que ser longas? Não, eu quero curtas, respostas curtas. Não, eu quero textos. Não, eu quero respostas pontuais, tá? Breves, longas, explicativas ou não. Como você quer ser chamado? Você vai ver que tem alguns exemplos no material de vocês, que quando eu mostro a resposta da conta mestre da Academia GPT, que é esse nosso GPT que está sendo treinado desde fevereiro do ano passado, você vai, professora Denise da Vinha. Então, eu coloquei lá, ele vai me chamar de professora Denise da Vinha. Pronto. Tá? Então, você vai ver que você pode ter um trato personalizado. Proatividade do ChatGPT. O ChatGPT é muito saidinho, especialmente o 4. O 3,5 não é tanto, mas o 4, ele é saidíssimo. Se você não botar um freio de mão nele, ele sai propondo um monte de coisas, e tem gente que não consegue programar um GPT personalizado, porque essa customização pessoal não freia o ChatGPT. Eu lembro que quando eu comecei a programar GPT personalizado, eu perdi todas as 2 semanas de trabalho
porque no meio da programação ele saía, olha, tem tal coisa assim, e já colocava na programação. Então, no texto que eu tenho do GPT, eu tenho um texto que fala assim, ele sempre vai pedir autorização. E aí você pode deixar isso habilitado ou não para quando você vai usar. Então, na maior parte do tempo, eu sou uma persona, que é essa persona da pesquisadora, da que está formando professores e tal, e está habilitado. Aí, quando eu vou usar para outra coisa, eu desabilito. Isso você vai salvar aqui, e assim a gente vai. Essas configurações, elas são extremamente importantes, porque ela é uma forma muito inteligente, rápida e muito eficaz de acelerar o fine tuning, que é o ajuste fino, e melhorar a linguagem natural da inteligência artificial. E detalhe, quem disse que você só pode ter uma persona? Não! Denise, mas olha, sim, você pode ter mais de uma persona. Você pode ter personas diferentes calibrando o GPT para cada coisa que você faz na tua vida profissional. Por exemplo, você pode ter a persona do pesquisador. Com o que você pesquisa? Qual a área? Quais são os seus interesses? Como ele deve responder quando é a persona do pesquisador? O que você vai fazer na persona do pesquisador? Você vai pegar aquele texto lá, colocar num arquivo de Word e você vai deixar lá. Hoje eu vou trabalhar com o GPT para a minha pesquisa. Eu vou lá, eu tenho um arquivo no Word que tem todas as minhas personas. Então, eu vou lá e puxo a persona do pesquisador, colo lá, aí eu entro e começo os threads. Então, veja, você pode criar uma persona para cada necessidade que você tem. A única coisa que você tem que lembrar é de trocar a persona, né? Quando você vai trocar aí. Além do pesquisador, você pode ter, por exemplo, quem está trabalhando com pós-graduação, entregas, submissões de artigos, você tem rubricas para você fazer uma prévia da submissão do artigo para saber se está bom, melhorar, tese, dissertação, meu Deus, tem muitas. A do gestor, que a gente chora, né? Do gestor é para a gente chorar, que são os analytics, quando a gente quer ir mais para o lado da estatística de desempenho, de turmas de aluno, de acompanhamento, e a da sua disciplina, por exemplo, tá? Que você quer coisas diferentes e tal, e aí você pode ter uma persona mais didática, mais trabalhando com taxonomia de Bloom, mais trabalhando com metodologias ágeis, ativas, imersivas, analíticas, como é que chama? Growth Mindset, inteligência emocional e coisas do gênero. Essa calibração aqui faz toda a diferença do mundo no treinamento dele. Você pode ter um mesmo tema e ter várias personas diferentes. Isso enriquece e acelera muito o desenvolvimento de ajuste fino dele. Bom, e aí vem você aprendendo a se comunicar com a inteligência artificial através da engenharia de prompt. Só para você lembrar que comunicação não é o que você fala ou o que você escreve. Comunicação é o que o outro ouve e entende daquilo que você fala, ou no caso do ChatGPT, daquilo que você escreve. No celular, você pode ativar o GPT por voz. Ele é multimodal, o Fala está aí para isso. Tá? A gente tem você entrando aqui com o input, através dos dados de input, eles vão entrar naqueles módulos que eu mostrei para vocês, vão interagir com a base de dados de pré-treino, vão gerar sinapses, vão sintetizar uma resposta que sempre é inédita. Detalhe, vocês nunca vão ter uma resposta igual à outra. Aquele dia ele me respondeu desse jeito. Vou lá porque ele vai me responder de novo. Não, ele vai responder com o mesmo sentido, mas sempre uma resposta inédita. Isso não significa que ela seja criativa. Porque se tem uma coisa que as IA generativas não são, é criativas. Aqui é a inter-relação, o pré-treino, aprendizado profundo de máquina, interagindo no pré-treino, lembrando que todo o pré-treino dele está em inglês, e no nosso próximo síncrono nós vamos falar
de o que está acontecendo quando você escreve em português, mas antes você precisa entrar na lição 3, tá? Eu já dei um pitacozinho, mas a gente vai falar disso daí na lição 4, que é o viés de idioma. Só para saber que os modelos multimodais e os de linguagem, eles são todos em inglês. Quando você escreve em português e ele te resolve ou devolve em português, nós temos 2 módulos de tradução pendurados aí. E esses 2 módulos de tradução, em ajustes finos ruins, eles podem prejudicar bastante a compreensão. Tudo trabalhando para uma linguagem natural, aonde ele se pareça cada vez menos com uma inteligência artificial e cada vez mais com você escrevendo, falando, coisas assim. A gente pode dizer que engenharia de prompt hoje é um conjunto de estratégias eficientes de comunicação, onde tipos de prompts ajudam a melhorar tarefas complexas. E a performance de cada inteligência artificial, não só do ChatGPT, agora falando de todas, depende de quanto você treinou para essa tarefa mais complexa. A segunda coisa importante é a confiabilidade e a precisão do modelo multimodal. Existem mecanismos de precisão e controles de vieses que estão na lição 1 de vocês, estão na lição 2 de vocês. Por exemplo, vocês foram apresentados a iteração, vocês aprenderam que não pode ficar curtindo e descurtindo, que isso daí não é rede social, porque isso interfere no poder de formação de sinapses. Lá no material, eu fui explicando toda a parte técnica disso. E, por fim, que você precisa de abordagens boas para trabalhar o ajuste fino e a linguagem natural, alavancando a aprendizagem em contexto em menos tiros. Na lição 3, você já vai entender isso daqui, que é a consolidação e a criação das novas sinapses em cada novo prompt. Como eu falei para vocês, eu tento deixar linear o máximo possível, mas são coisas que se retroreverberam entre si. Uma coisa, você vai indo, aí você entende por que não pode fazer isso, por que deve fazer aquilo, porque poderia fazer tal coisa, e assim você vai construindo. Mas eu acho que o melhor de tudo, essa tela que eu construí de animação para vocês. O que é uma sinapse? Vamos começar por aqui. É quando palavras se conectam a contextos que se conectam a significados. Então, você tem sinapses sendo formadas quando as palavras elas aparecem numa estatística de ocorrência acompanhada de contextos, e aí esses contextos ganham peso junto a essas palavras, estatisticamente eles ganham peso 1 quando aparece pouco, peso 2, peso 3, lembra da nota dos pesos? Mesma coisa, lembra da estatística que você estudou no mestrado, doutorado? Mesma coisa, gente, não tem diferença. E, por fim, os significados, quando cada palavra aparece com cada contexto, que aí ele vai pegar esses pesos aqui e vai remodelar os pesos para ocorrência versus acompanhamentos. Pronto, isso é uma sinapse. Foi isso que foi feito com a maioria das palavras no pré-treino que ele chegou para você. Quando você abre uma conta de inteligência artificial, esse pré-treino é construído assim, a partir de estatísticas de ocorrência, de acompanhamento e de pesos entre esses dois eventos. Quando você começa a usar, você começa a dar ocorrências mais específicas para palavras que já existiam no pré-treino. Você vai dar cenários de aplicação específicos para essas palavras. Então, tá vendo por que você vai criando novas sinapses? E depois você vai mudando as estatísticas de peso entre palavras e contextos a partir da área que você trabalha. Por isso que ela tem aprendizado profundo. Você entra com um comando, ele aprende com aquele comando, ele vai lá nas sinapses do pré-treino, e ele fala assim, olha, ela usou agora essa palavra com contexto completamente diferente do que a gente sabia. Opa, cria uma sinapse aí.
Note que é um castelo de cartas que você vai construindo, baseado sempre em palavra, contexto, significado. Palavra, contexto, significado. Por isso que antes era perigoso você apagar tudo, porque às vezes você poderia ter sinapses muito boas e uma ou outra só mal construída. E você detectaria ao longo do trabalho de ajuste fino. O trabalho de ajuste fino é esse que você está fazendo, os exercícios de cada lição, o glossário, usar o glossário, pegar a mesma palavra, mudar o contexto, dar o significado, pedir saídas com chaves de comandos diferentes. Isso tudo você viu na lição 1 e na lição 2. Quando você vai fazendo isso, as novas sinapses vão se integrando àquelas sinapses anteriores, e isso vai mudando o modelo. E agora, na sua mão, ele tem uma outra configuração. Todas as ocorrências e contexto, seja ocorrência específica, cenário de aplicação e as estatísticas de pesos para sua área específica, eles já se formaram dentro de um período de tempo que você está trabalhando com estrutura, tipo de prompt, número de tiros, aprendizagem em contexto, saídas de formas diferentes. Quando você segue essa sistematização, você consegue melhores resultados. Isso explica também por que quando você pega uma conta iniciante que ainda não tem um ajuste fino, e você pega uma conta treinada, que é a que eu sempre dou a resposta lá no material de vocês, você percebe diferenças de resultados, de retornos de tarefas, ainda de forma insatisfatória e de forma satisfatória para as contas treinadas. Isso tudo é em função do que você treina, da forma que você treina. Por isso que hoje a conta mestre da Academia GPT é a minha, que está desde fevereiro em treinamento, e nessa conta não entra nada que não esteja minuciosamente, não tenha sido minuciosamente estudado e sistematizado. Por quê? Porque hoje ela consegue uma performance muito boa. E essa performance muito boa dela reverberou quando a gente programou os 2 GPTs personalizados, o Ikigai e o GPTrilha, tá? Então, hoje a gente sabe de experiência prática que esses eventos acontecem porque a gente leu o ano passado em artigos e começou a trabalhar assim. Mas hoje eu vou mostrar para vocês que isso é tão sério e eu posso provar. Sabe por quê? Porque tem outra novidade. Qual é a novidade? No GPT-4, no 3,5 não tem, mas no GPT-4 tem o modo chat temporário. Ele aparece com essa linha de prompt preta aqui. E o que acontece no modo temporário? No modo temporário, você não vai ter o thread gravado e interagindo com os seus outros threads. Então, ele não entra no histórico, ele não cria memória, ele não cria sinapses, mas ele também não interfere no modelo em treinamento. Então, se você tem um modelo que está em treinamento e você ainda não tem muita certeza, você está entrando com um assunto novo e ainda não tem muita certeza, você pode usar o modo temporário para ver como ele performa e depois pensar se você quer ou não incorporar isso nas threads que você tem na parte ativa. Antes, o que era uma descrição que a gente estudou nos artigos entre abril e junho do ano passado, para criar o roteiro Prompt Edu vem daí. O primeiro roteiro de sistematização, a gente chamou de Prompt Educacional, porque o Prompt Educacional a gente começou a partir desses artigos. E a gente fica muito feliz quando hoje uma atualização da plataforma traz exatamente o que a gente dizia. Quando tudo que você faz ali dentro tem interação e tem influência no treinamento. E a prova disso é que agora você pode criar chats que não interferem. Você quer fazer aquele bolo de chocolate? Você quer brincar com o chat GPT? Ativa o modo temporário, brinca com ele lá, tal, e nada disso vai interferir no seu treinamento profissional que você está dando. Então, agora, entendeu? Entendi.
todo mundo agora consegue entender a importância das interações, dessa coisa da engenharia de prompt. Agora ficou muito fácil de entender. E aí, então, a gente entra nos prompts educacionais para fechar esse nosso encontro. Então, lá no material de vocês, eu até copiei e colei o quadro que mostra todos os elementos dos prompts educacionais. Você tem que ter o contexto da tarefa, você tem que ter a finalidade da tarefa e você tem que ter uma chave de comando. Chave de comando é: faça isso em uma lista, em uma tabela, crie um mapa mental, organize de forma hierárquica, do mais frequente para o menos frequente. Isso é chave de comando, é como você pede que ele organize a resposta para você. E lá eu mostro para você que cada um desses elementos tem uma função dentro do prompt, tem uma característica dentro disso, tem as recomendações de construção do prompt que vocês encontram lá e que vocês têm que treinar para que a gente, no próximo encontro, aí sim, a gente entre direto nos prompts e vá mostrando aí com um pouco mais, vocês um pouco mais treinados, aí a gente pode entrar online e fazer ao vivo e a cores, tá? Então, tá aí por que uma conta iniciante, ela gera resultados insatisfatórios. Calma, se a sua conta é iniciante, ela vai ficar treinada, é só você treinar ela direitinho e ela chega breve a um nível satisfatório. Segredo para isso? Use o glossário. Pegar o seu glossário, transformar o seu glossário, trazendo tudo do seu mundo para que você possa efetivamente fazer o ajuste fino.